gente, bora lá, né? Bora falar de Jesus, bora falar da palavra, bora falar daquilo que nos edifica, que nos faz permanecer de pé. Amém? Pegou a tua Bíblia aí? Pega a tua Bíblia aí. Pode ficar sem Bíblia não. Abra a tua Bíblia aí no Salmo de número 116. Amém? Salmos de número 116. Aqui. Salmos de número 116. O título desse salmo é Amor e Gratidão para com Deus pela sua salvação. A palavra do Senhor nessa tarde diz assim, ó: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque se inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta a minha alma do teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Aleluia. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha alma precipitação. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Aleluia, Jesus. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer. Ai, gente, desculpa. Ai, meu Deus. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o seu povo. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, bendito tu és, meu Senhor. Te louvo, te glorifico e te exalto pela tua grandeza, pela tua majestade, pela tua presença, Senhor, pela tua bondade, Senhor, por tudo aquilo que tu tens feito, ainda que nós não sejamos merecedores, ainda que nós não sejamos, ó Deus, merecedores da tua misericórdia, merecedores da tua graça, ainda assim tu tens nos sustentado, ainda assim tu tens nos guardado, ainda assim tu tens nos guiado, Senhor, tu tens guardado nossa saída, o nosso retorno, Senhor, e nessa tarde, Deus, eu quero em nome de Jesus compartilhar com os teus servos, meu Senhor, e com aqueles que ainda não te conhecem, da tua palavra. Senhor, direciona, Senhor, os meus lábios. Senhor, direciona, Senhor, a tua palavra de acordo com aquilo que tu quer falar. Senhor, nada sou e nada posso se não for, Senhor, a tua misericórdia sobre a minha vida. Deus, eu te louvo nessa tarde, te peço perdão pelos meus pecados, entrego a minha vida sob os teus cuidados, entrego a vida dos meus irmãos sob os teus cuidados que estão ouvindo essa palavra, que estão aqui comigo nessa tarde, ou nessa noite, ou nesta manhã. Eu não sei em qual momento do dia deles vão ouvir essa mensagem, Senhor, mas que quando ouvir, Senhor, o teu Espírito Santo possa tocar no profundo do coração de cada um, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, queridos. Então, a palavra do Senhor nessa tarde, eu trago para vocês nessa tarde uma palavra de gratidão, né? Porque o salmista ele vai dizer, aqui no Salmo 116, no versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Ele está fazendo uma pergunta para si mesmo, né? Ele está fazendo uma pergunta para ele mesmo: o que eu vou dar? O que eu posso fazer? O que eu posso oferecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito para mim, por tudo aquilo que Ele tem me dado, por tudo aquilo que Ele tem sido para mim, né? E o salmista, ele reconhece que Deus,
ele é misericordioso, que Deus ele é um Deus bom, que Deus ele é um Deus de favor, que Deus ele é um Deus que faz na vida dele aquilo que ninguém mais poderia fazer. E ele, reconhecendo isso, ele se pergunta, ele se questiona: o que darei eu ao Senhor? Como eu, tão pequeno, posso agradar esse Deus tão maravilhoso? Como eu posso retribuir a esse Deus aquilo que ele tem feito por mim? Então o salmista, ele se indaga, né? Ele indaga a si mesmo: o que darei eu? O que farei eu? O que eu posso fazer? E nessa tarde o Senhor nos convida, querido e querida, a refletir sobre isso. Porque quando a pessoa reconhece que ela precisa ser grata, quando a pessoa reconhece que ela recebeu algo que ela não merecia, quando a pessoa reconhece que ela recebeu um favor imerecido, quando a pessoa reconhece que ela recebeu algo do qual ela não esperava, ela mostra que ela tem um coração grato, ela mostra que ela tem um coração que se quebrantou diante daquilo, um coração que reconheceu aquele favor, aquilo que foi entregue para ela, sem mesmo ela merecer. Porque muitas das vezes, querido, nós não merecemos. Na maioria das vezes nós não merecemos receber nada da parte de Deus, porque nós somos ingratos para com o Senhor, né? Muitas das vezes nós temos tudo, mas se uma coisinha assim, der errado, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, a gente começa a falar mal, a gente começa, né? Tantas coisas que vêm, a gente quer morrer, a gente quer que a nossa vida acabe. Tô falando por experiência própria, tô falando, queridos, porque eu, muitas das vezes, passo por isso, né? Às vezes no trabalho, alguma coisa não tá legal, e você começa a reclamar: Senhor, me tira daqui, é porque eu não aguento mais isso aqui, é porque não sei o quê. E a gente começa, queridos, a ser ingratos com o Senhor. A gente começa a murmurar, fazer algo que Deus odeia, que é a murmuração. Por que Israel padeceu 40 anos no deserto? Israel padeceu 40 anos no deserto porque eles murmuravam, porque nada estava bom para aquele povo, porque Deus tirou o povo que era cativo no Egito, um povo que era escravo no Egito, um povo que era escravizado em todo o tempo, um povo que era humilhado. E Deus ele levanta Moisés como libertador daquele povo, né? E quando Moisés tira aquele povo do Egito, leva o povo em direção à terra prometida, aquele povo chegaria à terra prometida logo, mas aquele povo já começa a murmurar. Quando chega diante daquele mal, o povo já começa a murmurar. Claro que eles foram induzidos, né, por algumas pessoas que estavam ali. Sim, eles foram induzidos, mas nós temos que olhar para o nosso particular com Deus. O que Deus fez por mim? Será que o que Deus fez por mim, eu vou deixar me levar por alguém que está do meu lado e eu vou ser ingrata para com o Senhor porque uma pessoa está falando comigo que aquilo ali não é válido? Será que eu reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário vai deixar de ser válido porque uma pessoa que não crê no sacrifício de Jesus tentar me convencer de que aquilo ali não é válido? Querido, nós somos indivíduos, nós somos únicos, nós somos diferentes, temos pensamentos diferentes, temos atitudes diferentes, temos opiniões diferentes. Então nós temos raciocínio para entender o que é certo e o que é errado. Deus nos dá essa inteligência, Deus nos dá essa sabedoria. Então aquele povo começou a reclamar e murmurar, e todas as vezes que eles murmuravam, o coração de Deus se entristecia, porque Deus ele tinha um propósito com aquele povo. Ah, mas então Deus foi surpreendido? Não, de maneira nenhuma. Deus sabia que aquele povo ia murmurar. Mas Ele é Deus, e Ele é misericordioso, e ele tinha um plano salvífico, né? O plano de Jesus, o plano da salvação, ele veio antes do haja cruz, do haja luz, né? Antes de decretar haja luz, Deus já tinha falado lá na eternidade, haja cruz, porque o plano de salvação através de Jesus, ele tinha que se cumprir, independente de quem ia murmurar ou não. Então aquele povo murmurou, e porque eles murmuraram, eles passaram 40 anos no deserto.
Murmurou? Dá mais uma volta. Tá murmurando de novo? Dá mais uma volta. E isso aí foram 40 anos. Então, nós viemos a ser gratos para com o Senhor, sabe? O salmista está dizendo aqui no versículo de número 1, ó, amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Eu amo o Senhor porque todas as vezes que eu clamo, Ele me ouve. Ainda que a resposta não venha de imediato, mas Ele me ouve, porque Ele está ali comigo. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Olha, cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. O salmista está dizendo aqui, querido, que ele passou por situações difíceis. Cordéis da morte cercaram ele. Foram feitos contra a vida dele laços de morte. Né? Ele se sentiu aflito, angustiado, ele teve medo. Mas o Senhor, ele olhou, né? Naquele momento de dificuldade, naquele momento de desespero, ele clamou ao Senhor e o Senhor atendeu o seu clamor. Aí ele diz aqui no 4, então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Ele está afirmando, o nosso Deus tem misericórdia. Porque Ele ouviu o meu clamor e atentou para mim. Me socorreu. Deus me socorreu. O salmista está dizendo, Deus me socorreu. Eu nem merecia, mas Ele me socorreu. Né? Antes, ó, ele diz assim, volta a minha alma, Senhor, ao teu repouso. Pois o Senhor te fez bem. Volta, Senhor, a minha alma. Volta, Senhor, às primeiras obras. Volta, Senhor, ao primeiro amor. Aquilo que eu vivi contigo lá atrás. Aquilo que me despertou para o Senhor. Aquilo que me fez entender quem Tu é. Volta, Senhor. Volta o meu coração para Ti. Volta o meu coração. Porque nós falamos de alma. Alma e coração é a mesma coisa, irmãos. Então, quando o salmista fala, volta a minha alma para Ti, Senhor, ele está dizendo, Senhor, volta o meu coração para Ti. Volta o meu coração para fazer as boas obras, Senhor, para fazer aquilo que apraz o Teu coração. Que darei eu ao Senhor nessa tarde? Que você tem dado ao Senhor, querido, por tudo que Ele tem feito em Teu benefício? Que você tem dado ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por Ti? Será que você tem murmurado mais ou será que você tem regozijado mais, se alegrado mais, glorificado mais, louvado mais? Louve ao Senhor com cânticos que o adorem, com cânticos que o exaltem. Louvores da harpa, eles nos faz sentir a presença do Espírito Santo. Cantor também, para quem é batista. São tantas canções hoje que não edificam. São tantas canções hoje que se dizem gospel, mas que não tem nada que edificam. Tem canções hoje, queridos, que se dizem gospel, mas que nem mencionam o nome de Deus. Não mencionam os feitos de Deus. Quem Ele é, os atributos de Deus. Quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz. Sabe? São canções, queridos, que exaltam o homem. Canções que exaltam a humanidade, canções que falam de vingança, canções que falam de revolta, e são chamadas canções evangélicas. Então nós temos que aprender a ouvir aquilo que a gente canta, se está pautado na palavra de Deus, se engrandece o nome do Senhor, se exalta o nome do Senhor ou se exalta ao homem. Porque se exalta ao homem, não provém de Deus, querido. Não provém. Então, o que nós temos dado ao Senhor? Como que nós estamos chegando na igreja? Com o propósito que nós estamos indo para o culto? Eu ouço muitas pessoas dizerem, eu vou para o culto para receber da parte de Deus. Eu vou para o culto para receber de Deus. Deus vai dar algo a você nessa noite. Até os pregadores, os pastores, os líderes, quando a pessoa chega na igreja, hoje você veio receber da parte de Deus. Hoje você veio receber uma bênção. Hoje o Senhor tem algo para te dar. Querido, o Senhor nos dá todo dia, toda hora, em todo tempo. Às vezes o Senhor te dá um livramento que você nem sabe, você nem viu. Um livramento que você nem soube que aconteceu. Um livramento de morte às vezes.
Às vezes você sai para trabalhar e Deus te dá um livramento de morte, você nem percebeu que Deus te deu. Às vezes o livramento de uma bala perdida, de um acidente, de um assalto, você não sabe, mas Deus te livrou, sabe? E a gente só quer pedir, pedir, pedir. A Bíblia vai dizer que dar é melhor do que receber. Então, quando a gente vai para o culto, nós temos que ir com o propósito de entregar algo para o Senhor, de nos darmos para o Senhor, de agradarmos ao Senhor com o nosso culto racional, com o nosso culto individual, com o nosso culto santo, agradável, sabe? Sem pensar em receber nada em troca, sem pensar em pedir nada em troca, sem pensar no que Ele pode nos dar, mas pensar no que nós podemos dar para Ele, pensar no que nós podemos entregar de melhor para Ele. Como que tu tem ido para a igreja? Qual é o teu pensamento quando você sai da tua casa para ir para o culto? É de você receber ou é de você entregar algo da parte do Senhor? Faço essa pergunta para você nessa tarde. Questione a você. No Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 3, diz assim, ó: Então Maria, tomando uma libra de unguento e nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Coisa mais linda! A palavra de Deus vai dizer que Maria, eles estavam ali numa reunião, Jesus estava na casa, aparentemente, de Lázaro, estavam sentados à mesa, Lázaro também estava sentado à mesa com Jesus. Seja forte, corajoso. Eu quero pedir aqui perdão, né? Porque eu estava aqui gravando e meu celular tocou, meu esposo me ligando. Mas enfim, não vamos perder o foco. Então, essa passagem aqui de Maria, no Evangelho de João, ela nos mostra a diferença de quem quer receber da parte de Deus e de quem quer dar para o Senhor algo, né? As pessoas estavam sentadas à mesa com Jesus e, naquele momento, Marta estava ajudando a servir, né? Porque Marta sempre escolhia a parte dos afazeres, né? Marta estava ajudando a servir e Maria estava ali. Maria entra naquele lugar, né? A Bíblia diz que Maria entra ali naquele lugar que eles estavam ali sentados. E ela traz em sua mão um vaso, e dentro desse vaso tinha um unguento chamado nardo, né? E era um nardo puro, não tinha mistura. Era algo muito caro na época. E a Bíblia diz que Maria vai até Jesus e joga sobre os pés de Jesus aquele nardo, aquele unguento, aquele bálsamo perfumado. E ela lava os pés de Jesus com aquele unguento e depois ela seca com os próprios cabelos. A Bíblia diz que o cheiro daquele perfume exala por todo aquele ambiente. Todos sentiram aquele perfume. Todos sentiram o perfume que lavou os pés de Jesus. Judas se levanta e fala: por que você fez isso? Estou usando as minhas palavras, tá, querido? Não está dessa forma na Bíblia. Então, eu estou usando uma colocação, uma maneira de falar meio coloquial aqui para vocês entenderem melhor. Por que você fez isso? Por que você não vendeu isso aí e deu aos pobres? Ele não se refere diretamente a ela, ele fala com Jesus: Senhor, por que ela fez isso? Por que ela não vendeu isso aí para dar aos pobres? Por que Judas se incomoda? Porque Judas não tem nada para oferecer para Jesus. Judas não tem nada para oferecer. O que Judas queria era receber. Qual é o pensamento de Judas? Ganhar, lucrar. Tanto que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Porque a intenção de Judas era só receber. Ele não queria dar nada. Jesus repreende ele: Judas, deixa ela. Isso que ela fez, o que ela trouxe, ela guardou para mim. Isso ela preparou para mim. Por que tu está se incomodando? Os pobres vão estar com vocês sempre. Vocês sempre vão poder fazer algo pelos pobres, mas eu não. Daqui a pouco eu vou embora. Eu não vou estar mais aqui. Então, o que Maria fez foi entregar o seu melhor para o Senhor. Maria pensa com ela, eu creio, eu posso conjecturar, querido. Maria,
Ai, meu Deus, o que eu posso dar ao Senhor? Ai, Jesus. Ah, Senhor, o que eu posso fazer por Ele? O que eu posso entregar para Ele? Enquanto os outros estavam ali sentados, preocupados com a comida, com a bebida, Maria está lá, ó. Ah, meu Deus, o que eu posso dar para o meu Senhor? O que eu tenho aqui para dar para o meu Senhor? E Maria vê, pega algo que ela tem de mais valioso, de mais precioso. Maria pega aquele unguento, aquele vaso com aquele unguento ali que vai ser. Nós não sabemos quanto tempo estava guardado e para que estava sendo guardado. E ela vê aquele, eu estou conjecturando, igreja, mas ela vê aquele vaso ali, aquilo que tem mais valor para ela. E ela pega. Isso é tudo que eu posso dar de melhor para o meu Senhor. Isso é tudo que eu tenho de mais valor. Será que vai agradá-lo? Será que ele vai gostar de receber? Será que ele vai se alegrar? Eu não quero saber o que os outros vão pensar. Eu não quero saber o que vão falar de mim. Será que ele vai gostar? Será que ele vai receber de bom grado? Será que será agradável ao coração dele? Maria pega aquele vaso, vai até Jesus e ela não se importa com quem está em volta. Ela não se importa com quem está olhando, com o que vão falar. Ela vai até Jesus, ela lava os pés dele com aquele unguento perfumado. Ela quis dar o que ela tinha de melhor para o Senhor. E eu não estou falando de bem material, querido. Eu estou falando de você dar a sua melhor oração. De você não dobrar o seu joelho e falar, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Você dobrar o seu joelho e falar, Senhor, Tu és grandioso. Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, eu Te exalto. Senhor, eu te glorifico. Senhor, Tu és majestade. Ah, Senhor, como eu anseio sentir a Tua presença. Senhor, quebranta meu coração. Senhor, me constranja diante de Ti. Querido, é o que você pode dar de melhor ao Senhor, o seu louvor. Dê o seu melhor louvor. Se você tem um dom de louvar, dê o seu melhor louvor. Se você tem um dom de pregar, dê a sua melhor pregação. Se você tem um dom de orar, ore com intensidade. Se você tem um dom de ajudar o próximo, faça com amor. Que darei eu ao Senhor? O salmista pergunta para ele mesmo, o que eu posso dar depois de tudo que ele fez por mim? Nada que eu ia fazer será o suficiente, mas eu preciso fazer algo por ele. Eu preciso demonstrar o meu amor por ele. Eu preciso que as pessoas vejam que eu o amo com todo o meu coração, com toda a minha alma. Sabe, querido? Às vezes nós vemos muitas pessoas como Judas, criticando outras pessoas porque fez ou deixou de fazer alguma coisa. Que só sabem criticar, Pessoas que só estão interessadas no que elas vão no que elas vão lucrar com algo novo que elas gravou. Pessoas que estão interessadas no que elas vão lucrar com lá naquele congresso que ela foi convidada para pregar. Pessoas que só estão preocupadas no quanto vai ganhar de cachê, sabe? Mas a preocupação maior não é com o que Deus vai pensar de mim. A preocupação maior é com o que eu vou ganhar. O Senhor nos convida nessa tarde a refletir sobre o que nós podemos oferecer para Ele. E eu não estou falando de bem material, porque Jesus não precisa dos nossos bens materiais. Também não estou falando que você não deva ajudar a sua igreja, querido. A sua igreja, cada um conhece a necessidade da sua igreja. Eu estou falando de algo pessoal, seu para com Deus. Particular, seu para com Deus. Sabe? O que você tem a oferecer ao Senhor? O que eu posso dar ao meu Senhor? Como que eu posso fazer para alegrar o coração do meu Senhor? Mesmo que seja só eu e Ele.
Mesmo que eu entre no meu quarto, me quebrante diante dele, só eu e ele. Que darei eu ao Senhor? O que tu tem dado ao Senhor? O que tu tem oferecido ao Senhor? O que tu tem feito por aquele que tanto fez por você e tanto faz? O que você tem falado, o que você tem dito às pessoas que se aproximam de você? Qual tem sido as tuas obras, querido? Quais frutos você tem mostrado? Frutos do Espírito? Mansidão? Temperança? Amor? Quais frutos você tem mostrado? Você tem mostrado frutos do Espírito ou você tem mostrado frutos da carne? Raiva? Vingança? Desordem? Briga? Não vai ficar assim, não. Como que não, querido? A Bíblia diz que o Senhor nos convida a aprender dele. Ele diz assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O Senhor nos convida a aprender com Ele, aprender dEle e descansar nele. Ele diz que o jugo dele é suave, que o fardo dele é leve. Por que tu está carregando esse fardo tão pesado? Por que tu está sobre esse jugo tão cruel? Quando o teu Senhor te convida a trocar teu jugo com o dele. A palavra do Senhor nessa tarde nos convida a entregar mais para Deus. Entregar mais de nós mesmos. Entregar mais de nós mesmos. Sermos gratos para com Ele. Por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. Todos. Às vezes você acha que é um problema, às vezes você acha que algo que está acontecendo com você, você não tem como agradecer porque está doendo, está machucando. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E se todas as coisas contribuem, querido, querida, creia que todas as coisas contribuem. Lá na frente você vai entender. Talvez você não vai entender agora, mas lá na frente você vai compreender qual foi o propósito. Eu quero nessa tarde agradecer por essa palavra, por essa oportunidade. Quero agradecer a vocês que comentaram no meu vídeo aí, no vídeo anterior, e que me deram força para estar aqui hoje, sabe? E temos um chamado na nossa vida e muitas das vezes a gente quer fugir do nosso chamado, mas o Senhor, Ele vai lá e nos mostra que a gente não tem para onde fugir. Eu espero que vocês recebam essa palavra nessa tarde e que ela seja guardada na tábua do coração de cada um. De verdade. Eu espero que o Senhor venha sobre a vida de vocês nessa tarde, ou nessa noite, ou nessa madrugada, ou não sei qual momento que você está ouvindo, mas que o Senhor Ele possa vir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que o Senhor possa trazer descanso sobre a tua família, sobre a tua vida, que o Senhor possa trazer refrigério no teu coração. Paulo vai dizer para nós assim, ó: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Paulo está dizendo, você não precisa ter motivos para se alegrar, você só tem que se alegrar porque o Senhor é contigo, sabe? Independente do momento que você está vivendo, querido, se alegra no Senhor. Independente da circunstância, se alegra no Senhor. Independente de tudo aquilo que tu tem passado, se alegra no Senhor, sabe? A alegria do Senhor é a nossa força. Fala em Neemias, quando ele já vai pregar, vai falar da palavra para o povo. Olha, se alegre no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A gente não precisa de circunstância para ser feliz na nossa vida cotidiana. Nós, como seres humanos, para nós sermos felizes, nós precisamos ter motivos, nós precisamos ter situações, nós precisamos conquistar alguma coisa, nós precisamos conseguir algo que a gente deseja, que a gente almeja, nós precisamos ter uma pessoa que a gente quer que esteja do nosso lado. Para a gente ser feliz, a gente precisa ter algo palpável.
Mas para a gente ter a alegria de Deus, nós não precisamos de nada disso. Nós só precisamos, sabe o quê? Lembrar daquilo que o Senhor fez por nós. Quando Ele entregou o seu único filho naquela cruz, por amor a mim e a você. Para nós termos a alegria do Senhor, nós precisamos lembrar que o Senhor se entregou por mim e por você. E que Ele é digno de receber glória, honra e louvor da nossa parte. Então se pergunta nessa tarde: que darei ao Senhor? O que eu tenho dado ao Senhor? Dê o seu melhor para o Senhor. Dê de coração aberto. Faça o seu melhor para o Senhor. E Ele vai se alegrar de ti. Amém? Que o Senhor possa nessa tarde vir sobre a tua casa, sobre a tua família. Que Ele possa te abençoar rica e abundantemente. E que o Senhor Jesus possa te guardar de todo mal. Eu não sei qual é o seu problema e não sei o que você está vivendo, né, meu querido, minha querida, mas o Senhor, Ele conhece o teu deitar, Ele conhece o teu levantar, Ele sonda a tua mente, esquadrinha teu coração. E que Ele possa trazer nessa tarde refrigério para a tua alma, em nome de Jesus. Amém? Que os irmãos possam ficar na paz do Senhor Jesus. Muito obrigada por cada um de vocês que está aqui no meu canal. Curtam aí, compartilhem, comentem aí, tá? Me digam o que vocês achou. E fiquem aqui comigo e que o Senhor Jesus possa estar com você todo o tempo. Amém? Muito obrigada por tudo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, queridos.